O milagre que libertou Renata, quando a fé venceu o medo e a dor. Renata sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, mãe de 2 filhos e funcionária pública, ela carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a casa sozinha depois que o marido a abandonou há 3 anos. Mas havia algo que nem sua força conseguia esconder, um nódulo na garganta que, aos poucos, foi roubando sua paz. Não era só a sensação física de um embolo que impedia até de engolir saliva, era o medo. O médico havia falado em estresse crônico, mas os exames não descartavam algo mais sério. E Renata, que já lutava contra a depressão e as noites em claro pensando nas contas, sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Se eu adoecer de verdade, quem vai cuidar das crianças? Ela chorava no banheiro, para que os filhos, Lucas de 10 anos e Ana de 6, não ouvissem. Foi numa tarde de quarta-feira, quando a dor apertou tanto que ela quase desmaiou no trabalho, que sua colega de repartição, Dona Maria, uma senhora de fé inabalável, segurou seu braço e disse com voz firme: "Minha filha, você precisa ir na Igreja Universal. Lá, Deus opera milagres. Eu já vi gente sarar de coisa pior." Renata, que havia se afastado da fé depois da separação, resistiu. "Já tentei orar, Maria. Não adianta. Não é só orar, é lutar." Respondeu Dona Maria, colocando um folheto na sua mão. "Hoje tem a corrente da libertação às 20 horas. Vamos juntas." O primeiro passo, chegando à igreja. A Igreja Universal do Reino de Deus na Avenida Central estava lotada naquela noite. O som dos louvores vibrava pelas paredes, e Renata sentiu algo estranho, uma mistura de medo e esperança. Dona Maria a levou até a frente, onde o pastor, um homem de voz poderosa e olhar penetrante, falava sobre quebrar as correntes do inimigo. "Muitos aqui estão doentes, mas a doença não é de Deus." Ele gritava, enquanto as pessoas respondiam com amém. "O diabo quer roubar sua saúde, sua família, seu dinheiro. Mas hoje, pela fé, você vai sair livre." Renata sentou-se num banco da terceira fileira, com as mãos trêmulas. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, ela hesitou. Mas então lembrou do rosto dos filhos, e o braço subiu sozinho. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: "Irmã, o que você precisa?" Eu tenho um nódulo na garganta. Os médicos não sabem o que é, mas dói muito. Tenho medo." Sua voz falhou. A mulher sorriu. "Hoje você vai sair daqui diferente. Confie em Deus." A luta da fé, oração, dízimo e a fogueira santa. O pastor chamou todos os que precisavam de cura para a frente. Renata se juntou à multidão que se aglomerava no altar. Mãos se erguiam, vozes clamavam. O pastor ungiu com óleo a testa de cada um, enquanto declarava: "Em nome de Jesus, saia dessa vida. Câncer, tumor, dor, depressão, solte agora." Renata sentiu as lágrimas escorrerem. Quando o pastor chegou até ela, segurou seu rosto com as 2 mãos e orou com autoridade: "Espírito de medo, saia. Doença, seque pela raiz. Em nome de Jesus, esta irmã está livre." Ela caiu de joelhos, e foi como se uma corrente se rompesse dentro dela. O choro veio forte, descontrolado. Uma obreira a abraçou e sussurrou: "Não pare de clamar, irmã. A vitória está próxima." Nos dias seguintes, Renata voltou. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde cada manhã ela acendia uma vela na fogueira santa e declarava: "Senhor, eu creio no meu milagre." Mesmo com o salário apertado, ela decidiu ser fiel no dízimo e nas ofertas, como o pastor ensinou: Deus não é devedor de ninguém. Quando você honra Ele, Ele honra você. Mas a prova maior veio quando, numa vigília de sexta-feira, a dor na garganta voltou com tudo. Desesperada, ela gritou no altar: "Senhor, se o Senhor existe, me mostra agora." Foi então que sentiu uma mão invisível tocar sua garganta. Uma onda de calor percorreu seu pescoço, e de repente, o nódulo sumiu. Não foi aos poucos. Foi agora. Ela engoliu, respirou fundo, tocou o próprio pescoço, nada. Só alívio. O milagre confirmado. No domingo seguinte, Renata voltou à igreja, mas dessa vez não foi para pedir.
foi para testemunhar. Subiu ao altar com um sorriso que não cabia no rosto e, segurando o microfone com as mãos ainda trêmulas de emoção, contou: Eu vim aqui há 2 semanas com um nódulo na garganta que me torturava há meses. Os médicos falavam em biópsia, em possíveis cirurgias. Mas Deus, na sua misericórdia, me curou na hora. Não foi remédio, não foi médico, foi a fé, foi a oração, foi a unção desse lugar. A igreja explodiu em glórias a Deus. O pastor, com os olhos brilhando, acrescentou: Isso é o poder da corrente de oração. Quando a igreja se une, o inferno treme. Renata não parou por aí. Levou os filhos para a escola bíblica infantil, começou a participar dos grupos de oração e, aos poucos, viu sua vida se transformar. O medo da doença foi embora. A depressão perdeu força. Até financeiramente, as coisas começaram a melhorar, uma promoção no trabalho, uma ajuda inesperada de parentes que ela nem pedia. Deus restaura tudo quando a gente confia nele, ela dizia aos amigos. A lição que ficou. Hoje, Renata é uma das primeiras a chegar às campanhas de fé. Ela diz que aprendeu 3 coisas que mudaram sua vida. 1. A fé não é passiva, não adianta só rezar em casa. Tem que vir à igreja, participar, lutar. O milagre está onde a fé é ativada. 2. Deus usa a igreja, muitos falam mal, mas eu vi com meus olhos, aqui, Deus opera. Os pastores oram com unção, as campanhas têm poder, e o dízimo é uma bênção, não um fardo. 3. O milagre vem para quem persiste, eu quase desisti na primeira semana. Mas Deus estava só esperando eu dar um passo a mais. Numa tarde, enquanto ajudava a organizar a arrecadação do óleo santo para a próxima campanha, uma mulher nova na igreja, com olheiras fundas e um olhar perdido, aproximou-se dela. Eu tenho um problema, acho que ninguém pode me ajudar. Renata sorriu, lembrando de si mesma alguns meses antes. Segurou a mão daquela mulher e disse: Aqui, minha irmã, Deus faz o impossível. Só não desista. E assim, o ciclo da fé continuava. Porque na Igreja Universal, como Renata aprendeu, milagres não são lendas, são realidades para quem crê. A mulher, que se chamava Marisa, hesitou antes de contar sua história. As palavras saíam entre soluços, como se cada uma doesse. Meu filho de 5 anos, Lucas, nasceu com uma doença rara nos rins. Os médicos disseram que ele precisa de um transplante urgente, mas a fila é longa, e o corpo dele está fraquejando a cada dia. Já gastei tudo o que tinha em remédios, e agora até o aluguel está atrasado. Não sei mais o que fazer. Renata sentiu o coração apertar. Lembrou das noites em que chorava sozinha, pedindo a Deus uma saída para suas dívidas. Mas agora, ela sabia, onde o homem diz não tem jeito, Deus abre um caminho. Marisa, você veio ao lugar certo, disse Renata, firme. Na próxima segunda-feira tem a reunião do descarrego. Vamos levar o Lucas, e você vai ver o poder de Deus agindo. Enquanto isso, anote o número da pastoral da família. Eles vão te ajudar com cestas básicas e até com um advogado, se precisar. Marisa enxugou as lágrimas, ainda desconfiada, mas com um brilho de esperança nos olhos. Você acha que Deus mesmo pode curar meu filho? Renata sorriu, lembrando do dia em que recebeu a ligação do banco dizendo que sua dívida havia sido inexplicavelmente perdoada. Não é questão de achar, minha irmã. É questão de crer e não soltar a mão de Deus. Na segunda-feira, Marisa chegou cedo à igreja com Lucas nos braços. O menino estava pálido, com olheiras e um sorriso fraco, mas apertou a mão de Renata como se já soubesse que aquele lugar era diferente. Durante a reunião, o pastor fez uma oração poderosa, impondo as mãos sobre Lucas enquanto a congregação clamava. Marisa chorava, repetindo: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. De repente, o pastor parou, olhou para o menino e disse com autoridade: Em nome de Jesus, os rins desse menino estão sendo restaurados neste instante. A partir de hoje, os exames vão mostrar a glória de Deus. Marisa sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela. Nos dias seguintes, enquanto esperavam os resultados dos novos exames, ela e Renata se encontraram todas as manhãs na igreja para orar. A pastoral arrumou uma consulta com um médico cristão, que, surpreso, disse que os níveis de Lucas estavam melhorando de forma inexplicável. Uma semana depois, o telefonema veio:
os exames mostravam que a função renal de Lucas havia se normalizado. Os médicos não tinham explicação. Marisa caiu de joelhos no meio da sala, chorando e agradecendo. Naquele domingo, ela subiu ao púlpito para dar seu testemunho, com Lucas ao seu lado, agora corado e cheio de energia. Eu vim aqui sem fé, só com desesperança, disse ela, segurando o microfone com mãos trêmulas. Mas Deus usou essa igreja, essas pessoas, para me mostrar que ele é real, meu filho está curado. E não foi medicina, foi milagre. A congregação explodiu em aplausos e glórias a Deus. Renata, lá atrás, sorria com lágrimas nos olhos. Lembrou do dia em que entrou naquela igreja arrasada, sem saber que ali encontraria não só a solução para seus problemas, mas um propósito: ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Porque na CCB, como ela sempre dizia agora, milagre não é sorte. É fé em ação. E quem persiste, vê a glória de Deus. No domingo seguinte, a notícia da cura de Lucas já tinha se espalhado pela cidade. Muitas pessoas que antes só passavam em frente à igreja agora paravam, curiosas, querendo saber mais sobre aquele lugar onde Deus ainda operava milagres. Alguns chegavam com desconfiança, outros com uma pequena esperança escondida no peito. Mas todos eram recebidos com o mesmo carinho que Renata havia encontrado meses antes. Foi assim que Dona Maria apareceu. Uma senhora de cabelos brancos, as mãos marcadas pelo trabalho duro da roça, ela entrou arrastando os pés, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Seu neto, Pedro, de apenas 8 anos, estava em uma cadeira de rodas, os olhos baixos, o corpo fraco. Os médicos tinham dito que era uma doença degenerativa, sem cura. Ele vai perder os movimentos pouco a pouco, disseram. Mas Dona Maria não aceitou aquilo como resposta final. Ela ouviu falar de Lucas. E se havia esperança para um, por que não para o outro? No primeiro culto que participou, enquanto os hinos eram cantados com fervor, Dona Maria sentiu algo diferente. Não era só a música, não era só as palavras do pastor. Era uma presença, uma paz que ela não sentia há anos. Quando o obreiro se aproximou para orar por Pedro, ela segurou a mão do menino com força, como se quisesse transmitir através do toque toda a fé que ainda lhe restava. Senhor, o Senhor curou Lucas, sussurrou, com a voz embargada. Eu sei que o Senhor pode curar o meu Pedro também. Os dias se passaram, e Dona Maria não faltou a nenhum culto. Levava Pedro todas as vezes, mesmo quando o cansaço batia forte. Ela orava em casa, orava no trabalho, orava até quando estava lavando roupa no tanque. E a igreja orava com ela. As irmãs faziam correntes de jejum, os obreiros impunham as mãos sobre o menino, e o pastor, com voz firme, lembrava a todos: Deus não mudou. Ele ainda faz o impossível. Até que, numa tarde de quarta-feira, durante a reunião de doutrina, algo aconteceu. Pedro, que nunca conseguia ficar em pé sem apoio, de repente se mexeu na cadeira. Dona Maria olhou assustada, pensando que ele ia cair. Mas não foi isso. O menino segurou nos braços da cadeira, empurrou o corpo para frente, tremendo, se levantou. Primeiro um passo, depois outro. A sala inteira ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Então, um grito de alegria rompeu o ar. Ele está andando. Meu Deus, ele está andando. Dona Maria caiu de joelhos, chorando sem parar, enquanto Pedro, com um sorriso tímido, dava passos curtos, mas firmes, em direção à avó. O pastor correu para abraçá-los, e a igreja inteira se encheu de louvor. Mais um milagre. Mais uma vida transformada. Naquela noite, enquanto Dona Maria deitava Pedro na cama, agora sem a cadeira de rodas ao lado, ela olhou para o teto, como se quisesse ver através dele, até o céu. Obrigada, Senhor, disse, com a voz rouca de tanto chorar. Eu não tinha mais ninguém a quem recorrer, só o Senhor. E assim, como Renata, como tantos outros, ela entrou na igreja como uma pessoa quebrada e saiu como uma testemunha viva do poder de Deus. Porque na CCB, ninguém é esquecido. Cada lágrima é vista, cada dor é ouvida, e cada milagre é um lembrete de que, quando o homem diz é impossível, Deus simplesmente sorri e diz: espere e verá. E quem espera em Deus, nunca sai decepcionado. No domingo seguinte, a notícia do milagre de Pedro já tinha se espalhado pela cidade como um vento quente de esperança. Dona Maria chegou cedo à igreja, com o menino pela mão,
e mal conseguiu entrar, tanta gente queria ver com os próprios olhos aquele que, dias antes, não conseguia nem se sentar sozinho. Alguns tocavam o ombro de Pedro, outros apenas olhavam com lágrimas nos olhos, como se dissessem: se Deus fez por ele, pode fazer por mim também. O pastor, ao ver a multidão, sorriu e chamou Dona Maria para a frente. Ela, envergonhada, subiu ao púlpito com Pedro ao colo. O menino, que antes só chorava de dor, agora ria enquanto brincava com o microfone, como se soubesse que aquele era um dia especial. Irmãos, começou o pastor, com a voz firme mas emocionada, aqui está a prova de que nosso Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda liberta, ainda transforma vidas. Dona Maria veio até nós sem esperança, com um filho condenado pelos médicos. Mas ela não desistiu. Ela creu. E hoje, nós todos somos testemunhas do milagre que só ele poderia fazer. A igreja explodiu em aplausos e louvores. Muitas pessoas levantaram as mãos, pedindo oração por seus próprios milagres. Entre elas, estava seu João, um homem de quase 70 anos, que há anos lutava contra um problema nas pernas e mal conseguia andar sem muletas. Ele olhava para Pedro, e algo dentro dele acendeu. Se Deus curou essa criança, por que não pode me curar também? Murmurou, apertando as muletas com força. No final do culto, enquanto a congregação cantava glória a Deus nas alturas, seu João se arrastou até o altar, com lágrimas escorrendo pelo rosto rugoso. Os obreiros o apoiaram, e o pastor impôs as mãos sobre ele, orando com fé. Senhor, o mesmo poder que libertou Pedro, toque agora neste servo. Clamou. E então, algo inesperado aconteceu. Seu João sentiu um calor percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Ele soltou as muletas e ficou de pé. Firme. Sem dor. A igreja inteira parou de cantar. Alguns gritaram. Outros caíram de joelhos. Ele deu os primeiros passos sozinho em anos, tropeçando de emoção, até abraçar o pastor, que chorava sem vergonha. Eu estou curado. Eu estou curado. Repetia, como se não acreditasse. Dona Maria, com Pedro no colo, assistia a tudo aquilo com o coração transbordando. Ela sabia que aquele não era apenas mais um milagre, era um recado de Deus para todos ali: confiem em mim. Eu ainda faço o impossível. E assim, naquela manhã, mais uma família saiu da CCB transformada. Mais um coração foi restaurado. Mais uma história de dor virou testemunho de vitória. Porque na casa do Senhor, não há limites para a sua misericórdia. Não há doença que ele não possa curar, não há coração que ele não possa consolar. Basta crer. Basta esperar. Basta entregar. E quem entrega nas mãos de Deus, nunca sai do mesmo jeito que entrou. Naquela mesma semana, a notícia da cura de seu João se espalhou como fogo pela comunidade. Quem passava pela porta da CCB ouvia os irmãos contando, com os olhos brilhando, como Deus tinha tocado aquele homem que há anos vivia preso numa cadeira, sem esperança. Até os vizinhos que nunca tinham entrado na igreja começaram a parar na calçada, curiosos, como se algo no ar tivesse mudado. Foi então que Dona Rosa, uma senhora de cabelo branco e mãos trêmulas, apareceu no culto da quarta-feira. Ela chegará arrastando os pés, apoiada numa bengala que há 10 anos era sua companheira inseparável. Os médicos tinham dito que sua artrose era irreversível, que as dores só piorariam com o tempo. Mas naquela noite, enquanto o coral cantava Deus é fiel, ele não muda, Dona Rosa sentiu algo diferente. Não era só emoção, era como se uma mão invisível apertasse seu ombro, sussurrando: levanta. Ela não pensou 2 vezes. Com lágrimas escorrendo, jogou a bengala no chão e deu o primeiro passo sem apoio. 1, 2, 3. A igreja inteira se levantou em aplausos e lágrimas quando ela começou a caminhar, firmes, pelos corredores, louvando a Deus em voz alta. O pastor, o mesmo que abraçara seu João dias antes, correu até ela e seguiu ao seu lado, como se quisesse testemunhar cada passo daquele milagre. Eu não aguento mais, Senhor. Chorava Dona Rosa, agora dançando no meio da congregação. Eu não aguento mais tanta bondade. E não foi só ela. No fundo do salão, o jovem Lucas, que há meses lutava contra uma depressão que o deixará acamado, sentia o peito arder enquanto o pastor falava sobre a fidelidade de Deus.
Ele tinha chegado ali arrastado pela mãe, sem forças nem para levantar a cabeça. Mas quando o coro começou a entoar "O sangue de Jesus tem poder", algo dentro dele se quebrou. Não de dor, mas de alívio. Como se uma corrente invisível se rompesse. Lucas se levantou. Primeiro devagar, depois com uma urgência que nem ele mesmo entendia. Correu até o altar e caiu de joelhos, chorando como nunca tinha chorado. Não eram lágrimas de desespero, mas de liberdade. Quando se levantou, seu rosto estava diferente, os olhos tinham luz, os ombros, leveza. Sua mãe, que o via há meses como uma sombra de si mesmo, não acreditava no que via. "Filho", ela sussurrou, tocando seu rosto. "O que aconteceu?" "Jesus me tocou, mãe", foi tudo o que ele conseguiu dizer, antes de abraçar o pastor, que já nem se surpreendia mais. Porque ali, naquela igreja simples, mas cheia de fé, Deus estava escrevendo uma história atrás da outra. E assim, a CCB se tornou não só um lugar de culto, mas um hospital de almas. Cada testemunho atraía mais pessoas, mães com filhos doentes, pais desesperados por um emprego, casais à beira da separação. Todos chegavam com suas dores, mas saíam com algo que nenhum médico, nenhum remédio, nenhuma palavra humana poderia dar, a certeza de que não estavam sozinhos. Porque Deus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os que estão dispostos a crer. E naquela igreja, a fé não era só uma palavra, era uma experiência. Uma experiência que mudava vidas, que quebrava cadeias, que fazia o impossível se tornar real. E quem entrava ali com o coração partido, saía com um testemunho. Quem chegava com medo, saía com paz. Quem vinha com doença, saía com cura. Porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age, não há limite para o que Ele pode fazer. O último milagre. Foi numa tarde de chuva fina que Dona Maria entrou arrastando os pés, com o filho nos braços. Lucas, de apenas 5 anos, lutava contra uma doença rara que os médicos haviam desistido de tratar. Seu corpo frágil tremia, e seus olhos, antes brilhantes, agora pareciam apagar-se devagar. Ela não pedia cura, só pedia um sinal. Qualquer coisa que lhe dissesse que não era o fim. Quando o pastor impôs as mãos sobre a criança, não houve gritos, nem luzes, nem teatralidade. Apenas um silêncio tão profundo que até a chuva parecia parar. Então, Lucas abriu os olhos. Não com fraqueza, mas com uma claridade que não era mais sua, era dele. E quando sorriu, o ar na igreja mudou. Algo invisível havia se movido. Nos dias seguintes, os exames confundiram os médicos. A doença não só havia parado como desaparecido, como se nunca tivesse existido. Mas o verdadeiro milagre não foi a cura, foi o que aconteceu depois. Dona Maria, que antes vivia amargurada pela dor, começou a visitar outras mães no hospital infantil, levando não apenas esperança, mas pão, abraços e orações. O menino que deveria ter morrido cresceu para ser um médico, não por acaso, mas por propósito. "Se Deus me deu uma segunda chance, ela não é só minha", dizia. A reflexão que fica. Milagres não são apenas sobre o que Deus faz, mas sobre o que Ele revela, que nas nossas fraquezas, sua força se aperfeiçoa. Aquela igreja não era um lugar de respostas fáceis, mas de encontros reais. Deus não prometeu um caminho sem dor, mas garantiu que nenhuma lágrima seria desperdiçada. A lição. A fé não é a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a confiança de que, mesmo quando não sair, Ele está conosco. E às vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas transformar quem somos nelas. Porque no fim, a história não é sobre curas ou prodígios, é sobre um Deus que se importa o suficiente para se envolver em cada detalhe partido da nossa vida. E assim, a igreja continuou cheia. Não de pessoas buscando espetáculos, mas de almas que, como Dona Maria, descobriram: onde o homem vê um fim, Deus vê um começo.